boletim da nossa igreja, elas estão acontecendo enquanto a vida da igreja vai acontecendo. Elas estão se desenvolvendo, carecendo de recursos, carecendo de investimento e de orações. E este mês é um mês muito especial porque é o mês onde nós comemoramos o aniversário de fundação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso, uma igreja que nasceu da obra missionária dedica este mês com muita profundidade para falar sobre esse tema. Inclusive hoje, no nosso segundo domingo, dia 10, nós estamos bem próximos dessa data, a data de 12 de agosto de 1859, quando então o missionário Archibald Green Simonton, deixando do seu conforto, da sua saúde, inclusive, e do projeto que pessoalmente tinha para o progresso da sua vida nos Estados Unidos, movido por uma pregação que incendiou seu coração para testemunhar do Evangelho na América do Sul, veio de uma passagem só de vinda com a sua esposa e sua filha e veio para o Brasil, onde começou esta obra levantada pelo Senhor, que já está aqui há 166 anos. Não começou ontem, na porta de uma garagem, começou com a obra missionária. Nada mais oportuno do que relembrarmos isto hoje também, né, sendo que na terça-feira, então, se comemorará o aniversário de 166 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, começada lá no Rio de Janeiro. Hoje, quem está a nosso convite falando, a igreja já nos falou pela manhã sobre os desafios do campo missionário, e hoje à noite falará da parte de Deus também, sobre a tarefa da missão, vai nos encorajar a isto, também enquanto crentes, enquanto servos do Senhor, missionário Alex Gabriel Correia, quase meu xará, e que é um obreiro, é um servo do Senhor, que com a sua família, a Elde e seus 2 filhos, a mais velha Aurora e o jovenzinho Tobias, estão ali dando as suas vidas em benefício da obra do Senhor na Congregação Presbiteriana de Cuiarana, que é uma igreja jurisdicionada também no nosso presbitério e que está sob os cuidados e a gestão lá da Igreja Presbiteriana de Belém, primeira igreja de Belém. Nosso irmão, então, vou chamá-lo aqui à frente para orarmos com ele e consagrarmos sua vida para esse momento. Santo Deus, nós te entregamos a vida do teu servo, nosso amigo, teu obreiro, lançador de sementes ali naquela cidade, o missionário Alex. Que tu possas, nesse momento, usá-lo como tua boca para falar com autoridade à tua igreja, transmitindo-nos, Senhor, o desafio que é envolvermos-nos, Senhor, na missão, que não é uma opção, mas é um dever de todos os que um dia foram salvos pelo Senhor. Nos ajuda e usa o teu servo para, na tua palavra, nos constranger a nos desafiarmos para cumprir o chamado que tu nos deste. Assim te rogamos, no nome santo, eterno e precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe aqui. Irmãos, boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, quero dizer que é uma alegria, um privilégio. Está sendo animador ter essa oportunidade de estar aqui com os irmãos. E para quem não estava de manhã, né, eu me chamo Alex, casado ali com a Elde. E também de manhã não estava, né, um casal de irmãos de lá da congregação, está aqui essa noite também com a gente. E mais o filho da irmã que mora aqui em Ananindeua mesmo, ou em Belém. Eles também estão aqui visitando. Então, está sendo uma alegria, né? Eu quero expressar a nossa gratidão, né? A gratidão da minha família, né? Por essa recepção, pela acolhida, os irmãos que nos receberam no momento do almoço, né? Para quem não sabe, o irmão é amigo de infância da minha esposa. Como que Deus vai aproximando assim, né? A gente vai dando esse privilégio da gente poder reencontrar pessoas que são importantes e valorosas, né? A irmã sentada ali ao lado da Elde também
né? E então é uma alegria e eu louvo o Senhor, né? Pela vida do pastor Gabriel, que fez o contato, pela vida do conselho dessa igreja e a igreja que nos acolhe. Irmãos, eu quero nessa noite falar com vocês sobre o tema vocacionados para Deus. Eu quero começar lendo o texto de Gênesis 12, aonde Abraão ali recebe o chamado. E em algum momento nós observaremos esse texto com um pouco mais de detalhe. E entendendo, né, a respeito de que é muito importante a gente compreender que para o desenvolvimento daquilo que é a vontade de Deus, nós entendermos como nós amadurecemos, como nós compreendemos alguns passos específicos nessa jornada de fé. É importante saber que o início dessa jornada, não é o que nós vamos tratar aqui, mas é importante saber, é a obra do Espírito Santo em nos regenerar, nos dar o dom da fé para que a gente se arrependa, para que a gente creia em Jesus e então dê esse start na jornada cristã. Então é importante a gente começar a entender isso para que, a partir dessa perspectiva que não é apenas uma opinião, mas é a certeza de que Deus entrou na nossa vida e que agora somos pessoas diferentes, somos novas criaturas. E por isso nós vamos ali entendendo cada vez mais o passo seguinte que o Senhor tem para nós avançarmos nessa responsabilidade da sua obra. E precisamos entender que somos vocacionados para Ele. Fomos chamados primeiramente para Deus. Vamos entender um pouco aqui do que se trata isso. E eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Gênesis 12. Eu lerei aqui do versículo 1 até o versículo de número 9. Diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos mais uma vez orar. Senhor, nós, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti
entendendo que é valoroso e é muito importante, Senhor, sempre que tivermos a oportunidade de estarmos na Tua presença em oração, clamando sempre, Senhor, por compreensão da Tua palavra, discernimento, né, para que de fato os nossos corações acolham a Tua palavra, Senhor, como já foi, sim, orado aqui, Senhor, mas continuamos clamando por isso, porque sabemos, né, como muitas vezes há tantas coisas que querem nos roubar o privilégio de ouvir a Tua voz, Senhor, e de ter a Tua palavra acessando o nosso íntimo. E por isso clamamos a Ti, Senhor. Teu Espírito Santo use da Tua palavra como espada, para de fato separar aquilo que não é do Senhor e permaneça aquilo que é a Tua vontade para que sejamos edificados, Pai. É a oração que Te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na palavra do nosso Deus, como a partir da perspectiva que eu trouxe introdutória, quando cremos, quando de fato essa palavra ela nos alcança, ela nos transforma, ela nos retira de um lugar de morte para um lugar de vida. Esse ato de Deus, através do seu Espírito, através da obra do Senhor Jesus, esse ato, ele nos insere dentro da responsabilidade que o Senhor tem de ir e proclamar o Evangelho, viver o Evangelho, amadurecer ao ponto de nos tornarmos responsáveis por alguém que não apenas nós, no que diz respeito à jornada de fé. Então, todo cristão, ele tem esse chamado que envolve essa consciência de sermos discípulos, de sermos seguidores do Senhor. E existem características desse chamado, dessa vocação, que a palavra de Deus vai nos comunicar, que o cristão ele não pode chegar diante dessa palavra e como se ele estivesse ali num chamado self-service e dizer assim, essa parte da palavra de Deus, da vontade de Deus, eu quero para mim. Essa parte aqui eu não quero para mim. Existem aspectos dessa vontade de Deus que nós não podemos, de maneira alguma, fazer isso. Por exemplo, como introduzir a chamada para a salvação. Ela é uma chamada para todo o povo que Deus ama. Chamado para a liberdade. Chamado para sermos propriedade de Cristo. Ou chamados para as bodas do Cordeiro, para a festa, né, que está preparada para nós, como diz lá em Apocalipse. Então, todo chamado da parte de Deus, ele existe um objetivo, ele nos conduz a um alvo. Somos também chamados a permanecer firmes nessa vontade que o Senhor nos comunica, a andar de maneira digna. E essa jornada, ela acontece na comunhão dos santos, da igreja, do corpo de Cristo. Esses aspectos que eu destaquei aqui, como eu disse,
O cristão não tem o direito de chegar diante da palavra de Deus e dizer: eu quero experimentar a liberdade da parte do Senhor, mas eu não quero ter comunhão com os irmãos, porque é difícil. Não existe essa possibilidade de experimentarmos liberdade, salvação, de entendermos que somos de Cristo e excluirmos a comunhão. Até porque eu trago aqui, pensando agora num testemunho pessoal, eu só pude verdadeiramente conhecer a Cristo porque Deus providenciou um ambiente como esse. Um ambiente onde homens e mulheres de Deus estavam ali se dedicando com todas as suas dificuldades, mas amando o Senhor Jesus, muitas vezes sem perceber, sendo uma referência, sendo uma testemunha, sendo luz, sendo sal. E então, um dia, como a palavra de Deus diz, né, as escamas dos meus olhos caíram. E eu entendi a obra de Cristo, o amor do nosso Senhor, fez sentido. Então existem características desse chamado para nós que, ao invés da gente ter essa postura, muitas vezes, de seletividade, de egoísmo, ou de querermos achar que somos cheios de direitos, nós, na verdade, temos que nos lançar a todas essas bênçãos que é ser chamado pelo Senhor para ser de um povo, para uma jornada, para a comunhão, para a santificação, para alcançar os objetivos do nosso Deus. E aqui eu trouxe algumas características que é tratado muito a partir das cartas do apóstolo Paulo, do Novo Testamento, que são as palavras que é usada, né, chamado para a liberdade, para a salvação, para a ceia das bodas do Cordeiro, para permanecermos firmes, para caminharmos com dignidade. Mas como nós lemos também no Gênesis, desde o início, né, e aqui coloca bem perto do início aqui Abrão, do início do princípio de todas as coisas, Deus continua chamando, né, ou ele começou, na verdade, chamando aquele homem para um alvo, para um objetivo, para que Deus expressasse ali a vontade do seu coração. E, como eu disse, em primeiro lugar, o chamado que Abraão recebeu da parte de Deus, ele não foi numa perspectiva inicial com relação ao fato de Abraão ter competências, de Abraão ser alguém importante, bem-quisto. Não houve isso. Na verdade, Deus chamou ele para si, para o abençoar, para ter comunhão. O versículo de número 2 diz, olha, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. A chamada de Deus para Abraão, ela começou nessa perspectiva de relacionamento, de intimidade, de aprofundar, de conhecer quem é esse Deus que se revela. Né? Pensando um pouco no contexto ali de Abrão, existiam outros deuses, né, que eram falsos, obviamente, mas existia-se uma experiência nesse sentido, das pessoas afirmarem, né, um determinado Deus se revelou a mim.
falou comigo. Então, o diferencial do nosso Deus, do Deus de Abraão, é que ele chama para a intimidade, ele chama para que tenhamos a convicção de que somos dele e para ele, para o seu propósito. De manhã eu citei o texto de Romanos, né, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E comentei que a nossa tendência, às vezes sem perceber, é de interpretar a palavra de Deus segundo a nossa conveniência. Quantas vezes eu já ouvi muitos dando ênfase na palavra ali, né? Todas as coisas cooperam para o bem. E as pessoas têm a perspectiva de si para si, do que é o bem. E simplesmente acabam impondo isso para Deus. Senhor, eu quero que você faça o bem porque eu te amo. Mas o bem que o Senhor tem para nós está relacionado com termos essa convicção de que a nossa vida já não nos pertence mais. Agora somos vocacionados para alguém, e esse alguém é esse Deus que é vivo, que tem uma vontade, que é quem é, independente de nós, apesar de nós. Quando nós pensamos na vida de Abraão, nós temos mais convicção ainda. Quanto que esse homem se afastou com as suas atitudes, suas escolhas, daquilo que era o propósito do Senhor, mas o Senhor pacientemente, né, o corrigia, o chamava, trabalhava para a sua transformação. E muitas vezes nós perdemos de vista essa verdade que é tão fundamental. Irmãos, não tem outra coisa que vai nos sustentar nos desafios da jornada da fé, na missão urbana, na missão em outros contextos, transcultural ou ribeirinho, ou seja lá onde for, se nós não tivermos a convicção de que a nossa vocação, o nosso chamado é para o Senhor. Isso nos mantém com os olhos, com o coração no lugar que é Cristo. Então o Senhor, desde o Antigo Testamento, trabalhava essa verdade. Muitas vezes somos tendenciosos a pensar missão, a responsabilidade evangelística, né, o trabalho missionário, sempre a partir das metodologias. E esquecemos o que de fato sustenta, o que ampara, quando o método, por exemplo, falha. Quando o planejamento, muitas vezes, é frustrado. E eu gosto muito de afirmar, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus que ele gosta de frustrar os planos. Porque é nesse lugar que, de fato, experimentamos a convicção daquilo que o Senhor está realizando em nós ou não. Porque muitas vezes nós podemos estar trilhando um caminho segundo o nosso coração e se esquecendo de que somos vocacionados, chamados para esse Deus. Precisamos ter essa certeza de que a origem do chamado, da nossa vocação, não é o ser humano e também não é a igreja, mas sim o nosso Deus. E o propósito desse chamado não é puramente servir
os homens à igreja, mas sim a Deus. Não estou dizendo aqui, não entenda de forma equivocada, que agora nós devemos parar de servir na igreja local. Mas estou falando do fundamento. Por que nós nos esmeramos? Aonde nós estamos? Por que nós nos dedicamos aos ministérios? Por que nos empenhamos para que a vontade do Senhor seja realizada, seja na igreja local, seja nas áreas da sociedade que o Senhor nos colocou? E pensando nas áreas da sociedade, né, seja você a pessoa que cuida do seu lar integralmente ali, seja você aquele que sai e precisa talvez ser funcionário em algum lugar, talvez você é o patrão de algum lugar, não sei. Sabe? A gente precisa entender que a base, o fundamento para tudo isso é a certeza de que a maneira que vivemos, o porquê vivemos, é porque fomos vocacionados, chamados para esse Deus. Lembro até da afirmação do apóstolo Paulo, né, quando ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a consciência, essa é a verdade que precisa estar queimando no nosso coração. De manhã eu comentei, né, como muitas vezes na euforia, eu já experimentei isso no meu processo cristão, na euforia de ter um pouco mais de conhecimento teológico, a gente acha que a gente pode cumprir o ID do Senhor de maneira individualista, desconsiderando a igreja local, desconsiderando a sua liderança, desconsiderando aqueles que já vieram antes de nós e abriram caminho. Mas como disse, né, muitas vezes na euforia, muitas vezes não percebendo que o cumprimento dessa vontade, ele passa por um processo que o Senhor estabeleceu para nós. E às vezes a gente quer largar a nossa igreja local, a gente se ensoberbece, como às vezes a gente chama, a gente quer ser o missionário lobo solitário, como se a gente fosse resolver todos os problemas sozinho. E confesso aos irmãos que passei por isso na minha jornada cristã e, para a glória de Deus, o Senhor Jesus me encontrou nesse lugar, me tirou desse lugar de soberba, porque eu compreendi que o Senhor estava me chamando para algo, eu não precisava de mais ninguém. E muito pelo contrário, eu só desenvolvi na fé, eu só avancei, eu só cheguei em determinados lugares que o Senhor me levou e levou a minha família, por causa de que eu tive a certeza de que fui chamado para Deus. E isso envolve a comunhão dos santos. Isso envolve relacionamento verdadeiro, honesto. Isso envolve parcerias. Envolve vida de oração, muitas vezes vulnerabilidade. De eu ter que chegar com meu pastor, com meu líder, com um irmão que é mais confiável e poder dizer para ele: ore pela minha vida. Não está sendo fácil. Muitas vezes o ego está gritando demais. A soberba está querendo tomar conta. E o Senhor, então, trabalhava e me trazia de volta para esse lugar. Alex, você foi chamado para mim. Então, desfruta dessa intimidade. Desfruta daquilo que eu tenho para trabalhar na tua vida.
Experimenta o processo cristão real, que não era esse que muitas vezes eu ficava fantasiando na minha mente. Muitas vezes pensando que ser missionário, né, era algo muito romântico. Deus vai me mandar, geralmente, para a África. A gente pensa, né? Que é um lugar... E olha a mentalidade errada, né? Porque é um lugar miserável, porque tem muita pobreza, né? E uma mentalidade equivocada, que não surgiu da palavra do nosso Deus. A África é um país rico, é um país lindo, apesar de que é real, né, o pecado afeta aquele lugar. Mas muitas vezes, nessa visão romântica da missão, né, eu vou para esses lugares, para o Haiti, e fica com essa ideia de que eu só cumprirei a vontade do Senhor nesse lugar. E essa não é a verdade do nosso Deus. Esse não é o objetivo que o Senhor tem para nós. E como eu comecei, irmãos, eu quero caminhar aqui para uma conclusão. Assim, é dessa maneira que a igreja ela desenvolve essa vocação e esse chamado, com essa consciência de que pertencemos ao Senhor e esse Senhor tem propósito, Ele tem vontade, Ele quer que desenvolvamos a salvação, a santidade, a comunhão. E tudo isso nos capacita para a missão. Tudo isso é parte da missão. Não pense, né, que os missionários das agências, eles chegam aonde eles chegam porque eles são os super-heróis. Pelo menos as agências que verdadeiramente buscam viver a vontade de Deus, agências comprometidas com a palavra, elas entendem a igreja local, a comunhão com Deus, a comunhão com os santos. Uma vida onde eu não me considero superior e nem inferior, mas sou parte do corpo. Fui chamado para cumprir os objetivos do Senhor. E eu gostaria de ler agora um outro texto com os irmãos, que eu acabei citando aqui um aspecto dele, Efésios, capítulo 4. É um dos textos que mais me anima. Nessa jornada. Efésios 4. Diz assim, irmãos. Eu lerei do versículo 1 ao versículo de número 3. O apóstolo Paulo aqui, depois de transmitir aos irmãos aquilo que é entendido, né, pelos estudiosos, as bases da fé, aquilo que é fundamental, né, é compreendido que agora o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 4 dessa carta, ele vem falar de uma fé mais prática, sem desconsiderar todo o fundamento, toda a verdade, todas as bênçãos, como ele afirma, né, o dom da fé, tantas verdades importantes. Ele começa esse capítulo dizendo o seguinte:
Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente ou cuidadosamente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é um texto, irmãos, que Deus constantemente me lembra nessa caminhada, nessa jornada, que, como já disse, não é uma caminhada a respeito do Alex, do indivíduo, mas é a respeito daquele que me chamou e daquele que nos chamou. O apóstolo Paulo diz: eu que sou prisioneiro, sou servo, sou escravo. Se coloca até como uma referência. Eu rogo a vocês que andem de modo digno, de modo coerente, de modo compatível, de acordo com a vocação, de acordo com aquele que retirou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que tirou você da solidão do pecado e o introduziu na comunhão dos santos, daquele que libertou você da prisão, muitas vezes dos deuses desse século, e trouxe você para viver a sua vontade. Viva de modo digno dessa vocação, desse chamado. E ele diz, com humildade, mansidão, longanimidade, que é paciência. E é interessante, o versículo de número 2, quando o apóstolo Paulo fala com toda, tem um sentido de integridade. Não, de novo eu repito, não é aquela ideia de sermos seletivos. Eu quero ser manso, mas às vezes é difícil ser humilde. Eu sei que é difícil, irmãos. Mas a palavra do nosso Senhor, o Senhor que nos chamou, Ele nos capacita a isso. A experimentarmos dessa vontade. Porque agora não somos mais nossos, somos dele. E seja qual for o desafio que se levante diante de nós, nós vamos encarar agora lutando para responder a esses desafios com humildade, com mansidão, com paciência. E o versículo 2 conclui dizendo: dando suporte uns aos outros. Não é aturando o irmão ou a irmã que eu não gosto muito, mas é dando suporte. Ser chamado para Deus envolve essa postura de compromisso e de responsabilidade com o seu povo. Em alguns momentos precisaremos ser amparados, em outros momentos Deus quer que a gente ampare. É isso que o Paulo está dizendo aqui, porque ele conclui o versículo 2, dando suporte uns aos outros em amor. Pela nossa vontade a gente não vai fazer isso, mas o texto está dizendo, é por causa do amor, é por causa do sacrifício de Cristo. E o versículo 3, ele conclui aqui essa parte dizendo, nos esforçando cuidadosamente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando compreendemos que fomos vocacionados para Deus e desenvolvemos dia a dia essa responsabilidade, é dessa maneira que a gente preserva a unidade do Espírito. É nesse lugar
é nesse ambiente que nós podemos cumprir o ID do Senhor. Como eu disse, quando eu tentei evangelizar aqueles que estavam ao meu redor, acreditando de que eu poderia fazer isso sozinho, irmãos, isso jamais iria dar certo. Jamais iria dar certo. Se o Senhor não me conduzisse para a humildade, para a mansidão, para a paciência, para ser suporte, ao invés de só me ensimesmar, ao invés de o tempo todo ficar chorando os meus problemas como se eu fosse o centro do mundo, Deus mudou a minha visão e me fez ver que eu preciso também me dedicar ao outro, ao próximo, à igreja, ao irmão, à irmã, para que o ID, ele, de fato, seja cumprido. A gente experimente. E aí, então, a gente pode discernir também outro aspecto de que se Deus ele pode querer que isso aconteça aqui e Deus pode querer que isso aconteça em outro lugar. Mas isso é uma questão de geografia, que às vezes a gente confunde, né? Eu fui vocacionado para a África, mas você é uma bênção na igreja presbiteriana de Ananindeua. As vidas são afetadas por causa da sua vida. Como eu comentei de manhã, Deus só vai mandar para ser uma bênção, que o pastor Ronaldo Lidório afirma, né? Lá, quem for uma bênção, aqui. Então, irmãos, que saiamos daqui mais convictos de que nosso chamado e vocação é para o Senhor e o seu propósito. E que Deus abençoe a cada um aqui dos irmãos e vocês continuem experimentando da vontade do nosso Deus dia após dia nessa maravilhosa jornada que é a jornada da fé. Amém? É isso. Que Deus abençoe. Pastor.